Meus irmãos, durante o mês de dezembro, a segunda quinzena de dezembro e também no mês de janeiro, até domingo passado, né? Eu não estive dando a lição, o Daniel esteve aqui, o meu filho, dando a lição, porque eu estava envolvido numa pesquisa para o tema que nós vamos desenvolver aqui na nossa classe nesse período, tá certo? Que é sobre a educação cristã, né, princípios e métodos. Eu senti a necessidade de preparar esse material, porque eu quero chamar a igreja a uma discussão muito importante para os nossos tempos atuais. Então, como a Escola Bíblica Dominical, a classe Paulo, é onde concentra a maior parte dos irmãos já adultos, né, com exceção da classe de jovens, que é onde fica a outra parte dos adultos, os adolescentes, crianças saem, é o melhor local para a gente conversar sobre isso. Porque a gente precisa nós aqui, a nossa igreja precisa de ter algumas diretrizes importantes, entender algumas coisas em respeito ao que está acontecendo no nosso mundo, no Ocidente, de um modo geral, a respeito de educação. Então, para os irmãos terem uma noção, de dezembro até hoje, eu li 32 artigos e 16 livros para poder estar trabalhando esse material que a gente vai estar falando aqui, né? E aí a gente ainda tem material que está pesquisando, a gente ainda está construindo esse material. Mas a nossa intenção, como eu disse, é discutir a educação cristã, partindo da ideia da igreja, da família e da sociedade como um todo, mas entender isso numa perspectiva teológica, bíblica, numa perspectiva também filosófica, dentro da filosofia cristã, para a gente trabalhar essa situação, tá? Prometo que não quero ser muito técnico, nós vamos ser bem mais práticos nesse sentido, mas a nossa intenção é fazer. Então, nós vamos introduzir isso hoje, vamos começar a conversar sobre isso, e aí a gente vai discutindo e formando as coisas ao longo do caminho, à medida que a gente caminha. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos, no capítulo de número 2. Eu quero fazer o convite a você para que nós possamos ler do versículo de número 14 até o versículo de número 36, que trata aí do discurso, do sermão de Pedro no dia do Pentecostes, né? Então, Atos dos Apóstolos 2, de 14 a 36, e eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo de forma responsiva. Então, eu vou ler os números pares, e a igreja responde repetindo aí a leitura, ou refazendo a leitura dos versículos ímpares. São os 14 a 36. Não vai estar o texto projetado ali, você tem que estar com a sua Bíblia aberta aí, para você poder fazer. Se você não tiver uma tradução revista e atualizada, senta do lado de alguém que está com a revista atualizada. Se você não estiver com a Bíblia na mão, senta do lado de alguém que tem uma Bíblia para você compartilhar, né? Porque na escola existe o material didático, e a nossa classe, o material didático é a Bíblia. Então você tem que trazer a Bíblia. Ela é o seu material, o seu livro de pesquisa e de estudo, tá certo? Então vamos lá, a partir do versículo de número 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão.
O sol se escurecerá, se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Varão israelitas, atentai a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio deles entre vós, como vós mesmos sabeis. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, a este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, quão preciosa, rica e poderosa é a tua palavra, a qual nós temos em nossas mãos. A simples leitura deve trazer em nós o ensinamento e o aprendizado decorrido da tua graça e do teu cuidado. Mas é necessário, ó Deus, que nós tenhamos uma compreensão ainda maior. Por isso, nesta manhã, nós pedimos ao Senhor que seja com a tua igreja. Derrama da tua graça e da tua misericórdia e nos instrua através da tua palavra e da lição que foi preparada para esse momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, quando nós pegamos os evangelhos e pegamos o livro de Atos, e quando nós lemos a respeito dos apóstolos do nosso Senhor Jesus, nós vamos perceber que o nosso Senhor chamou homens simples da comunidade. Não há entre os homens que são chamados doutores, não há entre os homens que foram chamados aqueles que são escribas ou fariseus. Nós vamos ter a entrada de um grande teólogo, assim dizendo, na formatura daquela época, quando Paulo se converte. Isso acontece depois que Jesus já estabeleceu o seu primeiro contato e estabeleceu a sua igreja. Mas aqueles que caminharam de fato com Jesus durante os 3 anos são pescadores, são coletores de impostos, são pessoas simples, são pessoas do povo, de uma certa forma considerados como incultos e iletrados. Não são das maiores formações teológicas naquele período, né? Não eram os fariseus, não eram os escribas, eles não eram sacerdotes, eles não estavam ali debruçados sobre a Bíblia o tempo todo, estudando, aprendendo, analisando as profecias, mas eram pessoas comuns do povo. Porém, o texto que nós lemos, ele é impressionante. Por que ele é impressionante? Porque aqui
Pedro faz o seu primeiro discurso. E Pedro é um pescador. Nós sabemos que Pedro tem como formação profissional pescador. E Pedro vai fazer várias citações de cor, de coração, né? Decoradas do Antigo Testamento. Aliás, o Novo Testamento, ele tem várias e várias citações do Antigo Testamento, que são citações feitas por decoração. Eles decoraram e escreveram nas cartas ou colocaram ali, porque a Bíblia não tinha acesso como nós temos nas mãos. Uma coisa interessante que às vezes nós ficamos imaginando é que Paulo, ele tinha lá um compêndio, uma biblioteca com todos os livros do Antigo Testamento para poder falar. Não. Isso ficava nas sinagogas, era muito caro, era muito pesado, eram rolos e rolos de livros, né? Não era algo que eles tinham acesso na sua casa, como nós temos na Bíblia hoje. Quando o codex foi feito, ainda assim um codex, que é o primitivo do livro, né? Quando ele foi organizado, ainda assim a Bíblia eram vários volumes, ocupavam prateleiras inteiras para poder colocar ali. Então eles não tinham a Bíblia na mão. Mas olha só, Pedro, nesse discurso, ele vai citar Joel, Salmo 16, Salmo 89, Salmo 132 e Salmo 110. Ele cita aqui estes livros do Antigo Testamento, essas partes, essas passagens do Antigo Testamento, de uma forma maravilhosa. E a pergunta que fica é: como Pedro consegue essa façanha? Nós estamos falando de homens que são iletrados, no sentido da formação mais acadêmica. São homens incultos, não têm a cultura acadêmica, mas tinha os versículos sobre a sua mente. Qual é o motivo? Por que razão eles conseguiam fazer isso? Como é que Pedro consegue citar Joel aqui de uma forma maravilhosa? Como é que ele consegue citar esses salmos aqui de uma forma tão maravilhosa nesse discurso? Qual é o segredo de Pedro? E aí? Quero ouvir de vocês. Por que vocês acham que Pedro consegue fazer isso aqui? É escola, gente. Pode levantar a mão e falar: eu quero responder aqui. Um de cada vez, para não tumultuar, né? Alguém aí tem algum corajoso aí para poder falar? A Deliene aqui. Alguém traz o microfone para a Deliene, por favor? Bom dia. Como ninguém levantou a mão, né? Espero que eu salve todo mundo. Mas se tratar de homens que foram criados na lei de Moisés, então desde a infância foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Desde a infância foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Alguém concorda, discorda? E o fato também de frequentar as sinagogas, né? E ter acesso. Ter acesso às sinagogas. Alguém aí concorda, discorda? Quem mais quer falar? Falou que quando eles tivessem de falar, sair de dois em dois, ou mesmo individualmente, provavelmente, eles tivessem de falar alguma coisa, o Espírito Santo de Deus, Jesus prometeu: olha, ao subir, enviarei o Espírito Santo. E que realmente nós conhecemos pela palavra que desceu forma de pomba em cada um, e eles começaram a falar coisas que nem eles sabiam que tinha existido, pois até os conterrâneos disseram: estão bêbados, eles não sabem nem o que estão dizendo. Sabiam sim, porque era o Espírito Santo. Ali é o momento que Deus, quando nos escolhe, pastores, presbíteros, diáconos, irmãos, que vamos levar uma mensagem, e a gente ora, se prepara, busca o Senhor, são coisas que depois você diz: nossa, eu nem sabia que ia falar isso. E o Espírito Santo fala, diz: não vos preocupeis com o que haveis de falar. O Espírito Santo vai ajudar você. Eu entendo isso muito forte. Amém. Mais alguém?
Lucas, capítulo de número 12, versículos 11 e 10, geralmente ele é citado como os versículos para essa resposta. Geralmente a gente cita esse aqui, tem a ver com o que o nosso irmão falou, mas nós vivemos num contexto muito pentecostalizado, dentro das igrejas, inclusive reformadas. E isso tem sido um prejuízo para a realidade hoje da igreja. Então, Lucas, capítulo 12, versículos 11 e 12, Jesus vai dizer assim: quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, no quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará, ênfase minha ali em vermelho, né? Ensinará naquela mesma hora as coisas que haveis de dizer. Então a gente geralmente ouve assim, não, e está certa a posição que falou, o Espírito Santo conduz a esta questão, e aí você às vezes fala coisa que você fala assim, poxa, eu nem sabia que sabia tudo isso, né? Na condução da literatura. Mas há um pensamento místico por trás disso aqui, que não é a realidade. Há um pensamento que tem permeado a igreja brasileira, né? E isso adentrando das igrejas tradicionais às neopentecostais, às emergentes, todos os veios teológicos, no meio da comunidade, isso tem permeado, tem entrado na cabeça, a gente tem inserido essas coisas, e isso tem sido um prejuízo muito grande, a forma de entendimento disso. Uma outra passagem também, que é muito vista e olhada a este respeito, né, é a passagem de João 14, 26, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai vos enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, esses dois versículos, na qual Jesus fala ao povo, geralmente ele é interpretado como a fonte de aprendizado do cristão. O Espírito Santo é a nossa fonte de aprendizado. Nós aprendemos através do Espírito Santo. Mas não é bem assim. Quando o nosso Senhor Jesus, quando os apóstolos em Atos, no capítulo 13, estão com os intérpretes da lei, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, aqui, os sacerdotes reunidos falam assim: esses homens não têm esse conhecimento todo pela sua própria natureza. Eles estiveram com Jesus. Eles aprenderam com Jesus, eles tiveram um mestre que ensinaram ele para falar tudo o que eles estão falando. A forma, a intrepidez, a ousadia na qual eles estão falando. Então, sim, Jesus havia dito que nós não tínhamos que nos preocupar com o que falar. Sim, os rabinos ficaram impressionados com a eloquência de Pedro e de João, né? Isso demonstra o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Senhor falou que ele viria e agiria, né? Mas nós nos esquecemos de parte daquilo que João diz, né? Ele vai dizer que ele nos ensinará e nos fará lembrar. E aqui é que está a grande questão do nosso maior problema na questão da educação cristã atual. É onde eu vejo o maior problema em relação a isso. Quando nós olhamos para esta realidade, pense comigo. Se o Espírito Santo fosse nos ensinar, no sentido de transmitir para a gente, tudo o que nós temos que falar diante dos homens, qual a necessidade de um profundo e acurado estudo das Sagradas Escrituras? Qual seria a necessidade de estudar as Escrituras se isso viesse assim, dessa forma mística, como muitas pessoas pensam, dessa forma é como se fosse assim, o arquivo do céu dá-se um download e ele
entra no nosso cérebro e agora eu posso falar porque está tudo aqui, né? Ctrl C, Ctrl V, e tudo vai ser colocado aqui dentro da minha mente. E tem muita gente achando que as coisas vêm desta forma, age dessa maneira, mas não é assim que funciona, tá certo? Não é assim que funciona. Jesus disse que o Espírito Santo nos faz lembrar, e aí é que está a raiz do entendimento a respeito do aprendizado cristão e da forma como as coisas devem ser colocadas sobre as nossas vidas, e como nós, crentes, devemos de entender que precisamos de aprender e como aprender. Essa é a grande questão, né? Isso se dá quando nós estudamos a palavra vos ensinará, tá certo? Que aqui em Lucas é sempre usado de forma sozinha, né? Lucas no 12 diz, porque o Espírito Santo vos ensinará. Já em João 14, vos ensinará e vos fará lembrar. Mas essa palavra, essa expressão vos ensinará, ela no grego, tá certo? Ela há umas didasco, da qual sai a palavra didático, que nós usamos no nosso português, que é uma transliteração do grego, né? O português ocupa muitas palavras de transliteração. A palavra didascos, ela tem uma raiz que significa estender a mão. A palavra, ela parte da raiz de estender a mão. A intenção de didasco é levar à fonte. É levar à fonte. É instruir mediante. Entende? Então, você só é guiado até a fonte do ensino. O mestre, ele é o facilitador, ele é o orientador, ele é o guia até a fonte e não a fonte do ensino. Isso é um pensamento que tem entrado na sociedade moderna de forma muito errada, por conta da visão do professor, que é aquele que professa, na qual a ideia do professor é aquele que tem o conhecimento. Mas o professor não é aquele que tenha o conhecimento para ser passado. O professor é aquele que tem o conhecimento para indicar a fonte aonde você vai ter todo o aprendizado a ser extraído. A função do Espírito Santo no ensinar é guiar. Ele vai nos direcionar, tá certo? Então, nós poderíamos entender, parafraseando esse versículo, de uma forma mais direta, da seguinte forma: o Espírito Santo vos guiará até a fonte, ou vos levará até o que você tem aprendido e aplicado, para que saibas quais palavras, termos, assuntos usar de modo eficaz. Essa é a realidade a respeito do ensino, da educação. É preciso levar até a fonte, tá certo? Então, não há nenhuma possibilidade, nenhuma, de que alguém fale diante dos homens daquilo da qual não fora instruído, ensinado, visto, aprendido de alguma forma. Não se pode citar versículos que não se conhece. Não se pode citar livros que não se conhece. Não se pode falar de algo da qual você não sabe. É preciso ter dentro de você para que você então possa transmitir. Senão, você não consegue transmitir absolutamente nada. Tá certo? Você queria falar, meu irmão? O microfone para o nosso irmão Fernandinho aqui. Irmãos, eu disse que nós vamos discutir esse assunto. Então, fique à vontade de questionar, criticar, reclamar, perguntar. Não tem pergunta tola, não tem crítica errada. Nós estamos discutindo o assunto, então é muito bom. E os irmãos aí que são profissionais da área da educação podem falar à vontade. Eu concordo perfeitamente com o que você fala aí, que é preciso estudar. A irmã comentou que eles tinham um conhecimento. Desde criança, jovens e até às vezes adultos, eles aprenderam. Então, em Lucas, Mateus, capítulo 11, verso 25 e 26. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai,
Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Eu tenho notado nos tempos de professores que foram bastante, eu estou falando na igreja, e de presbítero, que Deus usa para tirar a essência até da palavra, daquilo que aquele irmão que foi por Deus escolhido, separado, e que foi incumbido de trazer uma mensagem, ele aplica de uma forma especial dentro da profissão dele, e ele traz a mensagem de Deus. Veja como é grande e profundo essa questão. Paulo chega a dizer que, ele fala que estudou aos pés de Gamaliel. Ele tem um conhecimento, mas Deus aprove dar nele também o Espírito Santo para trazer palavras naqueles momentos mais difíceis que ele estava, por exemplo, no navio, quando afundou. E ele falar coisas que não estava escrito em lugar nenhum, e está escrito no Novo Testamento. Então, o Espírito Santo de Deus, eu digo, ele usa uma pessoa, como está em Mateus, e aí ele chega a dizer, Pai, é uma oração que Jesus está dizendo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos. Ele tira esse pessoal que você citou, as autoridades eclesiásticas, por exemplo. Jesus chega e chama eles de malandros, vamos dizer aqui, ó, raças de víbora, vocês estão enganando o povo. Eles estudavam, sim, muito, mas aplicavam ao seu bel prazer, à sua vontade, ao seu entendimento, onde nasceram muitas heresias. Na Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Hoje, tempos modernos, nós vemos alguém usando a palavra, líderes religiosos, e continua trazendo heresia. Eles se esvaziam do Espírito Santo e querem trazer um conhecimento dele próprio. E o conhecimento vem de Deus através do Espírito Santo, naquele que ele escolhe para ensinar a sua igreja no tempo que ele permitir que fique aqui na terra. Muito bom. Mais alguém? Mas essa é justamente a ação do Espírito Santo, né? Quando nós lemos o Novo Testamento, as falas de Jesus, as falas dos apóstolos, aponta o Espírito Santo como aquele que tanto abre os olhos, descortina, revela o que antes estava oculto. Inclusive você vai encontrar Paulo muitas vezes falando que o mistério foi revelado nas cartas deles, e quando você percebe lá, mistério se refere à vinda de Jesus, dizendo que no Antigo Testamento a vinda de Jesus estava sendo profetizada, mas havia um mistério, estava envolto em névoas, você não conseguia discernir como isso iria acontecer. Mas no Novo Testamento, então, quando Jesus vem, descortina-se, a gente sabe quem é Jesus. Né, como ele é, o Filho de Deus, Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. Toda essa conjunção é vista na pessoa de Jesus e se torna a revelação máxima. Ao ponto do escritor de Hebreus dizer assim, havendo Deus falado outrora, por sonhos, por profetas, por visões, tal, hoje fala através do seu Filho. Né? Ou seja, Jesus é o descortinar. E a menos que o Espírito Santo toque no coração, na vida de alguém, ele pode decorar a Bíblia inteira, ele pode ler a Bíblia, ele pode fazer quantos cursos de teologia que quiser, que ele não vai entender esse mistério. É o Espírito Santo que vai guiá-lo até essa visão. É o Espírito Santo quem vai abrir, descortinar a sua mente, né, para o verdadeiro aprendizado. Mas o aprendizado se dá através do instrumento escrito, deixado pelo Senhor, que é as Sagradas Escrituras. Nós somos o povo da letra. A nossa religião, ela tem um princípio escrito, estabelecido, absoluto e imutável. Não tem como ser crente sem Bíblia.
Não tem como você dizer que confia e conhece a Deus se você não conhece a Bíblia. Você não conhece a Deus. Você não conhece a Cristo. Você precisa de conhecer através das Escrituras. Este é o princípio. Portanto, Pedro, ele vai aprender em determinado momento da sua vida, ele vai decorar estes versículos para que agora, de cor, ele fala. A gente costuma falar, fala de cabeça, né? Mas você sabia que a palavra decor é decoração? Ela fala da alma, do interior. A ideia de decorar o versículo é gravar no coração. Essa é a ideia que é apresentada. Então, decorei, agora eu posso falar daquilo que eu assimilei, que eu apliquei, que tornou parte da minha vida. Então, Pedro vai falar dessa forma, os apóstolos vão falar dessa forma, né? E aqui está a base para o ensino efetivo, ativo, indutivo e simples das Sagradas Escrituras, que nós temos perdido. E, queridos, nós estamos vivendo uma época muito conflitante. Essa nossa geração é uma geração decisiva para o futuro da igreja. Oh, pastor, que coisa mais tenebrosa, mais pesada. Mas é verdade, irmãos. Olha para a Europa, olha para os Estados Unidos e olha por que tem acontecido nas igrejas de um modo geral. Nunca se houve na história da igreja, desde a Reforma Protestante, um período de tanta debandada da igreja, de saída da igreja por parte de adolescentes e jovens, como tem acontecido na nossa época. Ao ponto de vários especialistas estarem escrevendo livros sobre essa questão, sobre a necessidade de trazer as crianças e trazer os jovens para dentro da igreja. Porque eles não estão mais ficando na igreja. Às vezes até frequentam a igreja, mas eles não são mais crentes, não são mais cristãos, não têm mais base, não têm mais princípios que estão se apegando a isso. Nunca houve na história da igreja um período de tanta necessidade como tem acontecido. Nós estamos vivendo aí, alguns teólogos, alguns historiadores têm falado que nós estamos vivendo o período de uma nova reforma, de que a sociedade ocidental precisa de ter agora uma nova reforma protestante. Porque nós estamos entrando em eras de trevas, que é o chamado pós-cristianismo, era pós-cristã, em que o cristão agora deixou de ser a influência sobre a sociedade. Nós estamos perdendo toda essa situação. A diferença é que na época da primeira reforma, quando aconteceu a reforma protestante, no século XVI, quando isso acontece, ali havia uma áurea de peso religioso por parte da igreja e da forma como dentro do misticismo, é chamado uma era negra, em que o pensamento religioso ele é restrito, em que apenas o clero poderia ter a liberdade de ver e entender, e os outros obedeciam cegamente. Então houve a reforma trazendo luz e trazendo Bíblia às pessoas, levando as pessoas a essa situação. Nesta época nós estamos vendo não um período em que a igreja se torna o peso sobre a sociedade, a igreja como religião se torna o peso sobre a sociedade, mas a igreja se torna desnecessária para a sociedade. É só a gente observar, por exemplo, o movimento dos crentes sem igreja, os desigrejados. Eu sou crente. De qual igreja? Não concordo com denominação nenhuma. Não concordo com igreja nenhuma. São tudo um bando de falso, um bando de mentiroso. Eu sou crente em Jesus. Mas que Jesus é esse? Aonde você o conheceu? De que forma você aprendeu? De que forma você o assimilou? Ou de pessoas que dizem assim, não, eu sou crente da presbiteriana, mas deixa eu falar um negócio para você aqui. Para mim, qualquer igreja tá bom. Qualquer igreja está bom.
Isso também é preocupante, irmãos. Porque não é qualquer igreja que está bom. A quantidade de seitas, de heresias que tem aí não é brincadeira. Nós dizemos assim, não, existem igrejas cristãs verdadeiras. Então, em qualquer igreja cristã evangélica verdadeira, somos irmãos. Mas e as que não são? E como que você, sentado aí no banco, identifica esta igreja? Percebe, irmãos? Nós vivemos uma época crítica. Estávamos conversando, foi sexta-feira, na confraternização do departamento de música. Eu acho que foi a Samila até aqui está não, né? Acho que foi a Samila que comentou. A gente estava comentando sobre a questão de igreja. Acho que foi a Samila. Na mesa estava eu, ela, estava a Gabi, estava ali um grupinho ali, eu não lembro, o Esdras. Tinha um grupinho sentado ali conversando. Não sei se foi nessa hora ou não. Foi na hora que a gente estava jantando. Estava lá os irmãos jantando. Tá? Eu estava na mesa com as irmãs. A gente estava jantando lá. E aí teve uma fala interessante. A gente não sei como que entrou no assunto. E aí, eu acho que foi a Samila que falou assim, a minha avó, ela é de uma igreja que só tem velhos. Hã? Foi a Gleice que falou, né? É isso. Bom, beleza. A minha avó é de uma igreja que... Tadinha. Porque a gente falou sobre a questão de tribo, né? De reunir em comunidade. Ela se reúne na comunidade. Na igreja dela, é uma igreja assembleia da casa, só tem velhos. Na hora eu pensei, que triste, né? Quando esses velhos morrerem, a igreja fecha. Tem um livro aqui na nossa biblioteca, chamado Ministério Cristão. Esse livro, o departamento infantil estava... Esse livro, o departamento da noite, de culto à noite, estava fazendo um estudo, não sei se ainda está fazendo um estudo sobre esse livro. E nesse livro, lá, ele foi escrito exatamente com esse propósito. Lá ele fala sobre a necessidade das crianças na igreja, porque as igrejas estão morrendo. É um livro contemporâneo, escrito agora, nessa nossa geração. Então a gente tem visto isso acontecer, irmãos. E aqui nós temos a base de como nós devemos de fazer isso. Onde Pedro aprendeu e decorou os versículos do Antigo Testamento para que agora ele pudesse falar, para que o Espírito Santo guiasse na formação da mensagem. E é o que o nosso irmão falou. Na hora que você vai falar, o Espírito Santo vai fazer o que? Ele vai guiar. Esse versículo encaixa com isso, que fala com isso, que traz com isso, e você vai pegando aquela situação e vai formando o pensamento para que o seu discurso fique coerente. Quando o pastor senta e vai preparar o material, ele senta e ele olha o versículo, ele estuda o versículo, e aí o Espírito Santo vai direcionando a ideia do que vai sendo falado, o que precisa ser falado, a comunicação que precisa ser transmitida. Né? Não é por osmose. Não é por revelação de oração. Sim, eu gasto tempo orando, pedindo a Deus para falar comigo. Mas se eu não estudo a palavra de Deus, meu querido, não terá mensagem. Não terá mensagem. Né? Acabei de dizer, 30 e poucos artigos, 18 livros, para a gente poder falar o que eu estou falando aqui. Fora os versículos bíblicos, a leitura bíblica, para a gente poder trabalhar essa questão. Eu tenho um Kindle aqui, que a minha biblioteca tem 500 livros digitais, 500 títulos. E eu devo ter lá em casa mais uns 500. E a minha biblioteca não chega nem perto de uma biblioteca de um pastor. Nem perto. Falta muito material para a gente poder ter esse material para fazer esse tipo de coisa. Então, mas aonde Pedro aprendeu? Como a Deliane disse, Pedro é judeu. Nasceu na cultura judaica, no meio do povo judaico. Portanto, ele tinha as instruções na tradição e no conceito judaico de ensino. Mas qual é o conceito judaico de ensino? Como se ensina a criança no judaísmo? Como se ensina o adolescente, o jovem no judaísmo? Ou seja, como que no Antigo Testamento a igreja ensinava os seus, e aqueles que chegaram passaram a ensinar os seus. Vamos abrir de novo a nossa Bíblia, dessa vez em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 6.
versículos 6 e 7. Eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para que o Carlos Américo abra em Deuteronômio 6 e faça a leitura do versículo 6 e 7. E eu vou pedir para que a nossa irmã Silsa abra no capítulo 19, no capítulo 11, e leia do 19 ao 21. A Silsa, Deuteronômio 11, 19 a 21, e o Carlos Américo 6, de 6 a 7. E aí você já acompanha na Bíblia de vocês aí. Deuteronômio, capítulo 6, de 6 a 7, depois 11, de 19 a 21. Vamos lá, pode ir lá, Cacá. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, aqui já dá uma parte, vamos lá. 11, 19 a 21. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu, acima da terra. Lê o 18 também, minha irmã, o versículo 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal da vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Obrigado. Deuteronômio é a instrução, é o livro que instrui o povo quando eles tomarem posse da terra prometida, de como eles deveriam de viver naquela terra prometida. Então, são discursos de Moisés, os últimos discursos que ele, antes de passar, ele vai instruir o povo. Olha, quando vocês estiverem lá, quando vocês se tornarem a nação, quando vocês se tornarem essa comunidade, então vocês devem agir assim. Então, ele vai dar toda a instrução do que vai fazer, para que vocês possam viver como povo de Deus. Tá certo? A ideia aqui, no versículo 19, para que se prolongue os seus dias sobre a terra que o Senhor se deu, é assim, para que vocês vivam como povo de Deus na terra prometida, para que Deus cumpra aquilo que é. Né? Então, a comunidade deveria de fazer isso. E você vai perceber que no livro de Deuteronômio, a instrução aos filhos é responsabilidade dos pais. Cabe aos pais. Mas perceba que antes dos pais ensinar, eles tinham que saber. Põe em vosso coração estas palavras que hoje vos digo, para que vocês possam ensinar os seus filhos. Porque não tem como você ensinar aquilo que você não sabe. Pedro foi criado como um pescador, filho de um pescador, e Pedro aprendeu boa parte das Escrituras na sua casa, junto com os seus pais. Não foi frequentando uma escola. Nós vamos ver um pouquinho disso mais à frente. Mas foi com os seus pais, cabia aos pais essa instrução. A comunidade estava envolvida nessa instrução. A comunidade tinha as festas que nós vamos encontrar acontecendo em Israel, né? Os rituais que são contados em Israel, os dias sabáticos que são contados em Israel. Tudo isso tinha a função da comunidade aprender a palavra de Deus. Tudo estava voltado para aprender a palavra de Deus. Consegue entender, irmãos? Era necessário aprender. Toda criança judaica era ensinada, judia era ensinada, dentro de casa, pelo pai, desde o nascimento. Até hoje é feito desta forma. E os islâmicos assimilaram parte desse ensinamento e fazem desta forma. Os pais são os primeiros instrutores, os primeiros responsáveis em inculcar a fé na vida dos filhos. Preste atenção, crente tem que ser crente sim. A criança que nasce dentro da igreja, ela tem que ser religiosa. Não está errado da criança ser religiosa. Porque é através dessa religiosidade, desse aprendizado da religião, da tradição religiosa sobre a sua vida, é que ela vai lá na frente tomar a sua decisão por Cristo.
Mas a frase que a gente ouve é a seguinte: filho de crente não é crente. Filho de crente pode ser crente. Não, filho de crente tem que ser crente. Porque filho de muçulmano é muçulmano. Porque filho de judeu é judeu. Ele é ensinado sobre os valores, os princípios, as bases, para que ele cresça com aquilo cravado no coração. É extremamente importante. Sabe por quê, irmãos? Porque se ele não tiver isso como base sobre a sua vida, ele pode ser abalado com as coisas do mundo. Ele pode ser abalado com as coisas do mundo. Nós não temos o poder de fazer dos nossos filhos salvos. Não temos. Nenhum pai tem o poder de fazer do filho salvo. Isso depende exclusivamente do Senhor. Mas nós temos o poder de fazer dos nossos filhos crentes, tementes a um Deus, presos a um princípio religioso que direcionará a sua vida. É isso que Provérbios 20 vai dizer. Provérbios vai colocar. É dessa forma que Provérbios diz: instrua o teu filho. Filho, ouve a instrução do teu pai. Essa é a ideia que está passada por aí, sobre a necessidade de que as bases estejam cravadas, firmadas, alicerçadas, presas ali. E aí depois a obra é do Espírito Santo. A obra é do Espírito Santo. Pergunta, comentário, crítica. Hoje o Fernandinho está atacado. O seguinte, vejam, é interessante a palavra do pastor. Os ensinos eram dados de oral, ensino oral. O sacerdote falava na sinagoga, nos templos. Depois o pai falava para os filhos. E até de um jeito ou de outro ele tinha como interpretar, que era escrito nos umbrais das portas, das casas, para que não esquecesse, na linguagem que eles tiveram. Agora observa Deus na presença dessa invenção do iluminismo. Quando surge o Renascimento, está nascendo uma igreja que pensa, o Espírito Santo de Deus já atuando. Pega um ex-padre que está ali com a vontade de fazer a coisa certa. Pega um alemão, John Gutenberg, que tinha um conhecimento de fazer letrinhas. E aí vem a imprensa. E o primeiro livro que foi impresso na face da terra, livro impresso, a Bíblia. E a Bíblia diz: errais, porque vocês não estão lendo a Bíblia. Vocês não conhecem a palavra. E aí, quando não conhecem a palavra, e ficam demais em livros de modernos e escritores, é importante para estar no tempo, conhecer o que é que o mundo está pensando. Até para poder identificar se está certo ou se está errado. É assim que até a própria palavra nos ensina, os cristãos de Bereia. Se vier alguém aí, falar para vocês, trouxeram uma palavra diferente, examine em casa, vê se ele está falando corretamente. E se não tivesse, ele disse que era para ser chamado de anátema. Isso é condene, isso aí não é para vocês aprenderem. Então os pais, até pouco tempo, observavam o que as crianças estudavam na escola. Hoje a escola pode dar de tudo. Veio o governo e colocou leis absurdas. É isso que o pastor está falando, dessa modificação. Mas a peneira de Deus está acontecendo, eu acredito. Tudo se aproxima à vontade de Deus. Ele deu todas as condições. Cada criancinha hoje tem um livro, uma Bíblia que o pai e a mãe deu. Hoje ele dá a Bíblia, mas ele não ensina, ele não lê, ele não senta com a criança. Não senta com a criança. Coisa rara, os mais conscientes sentarem com os filhos e ler a Bíblia. Ele vai para a igreja, esquece na igreja, deixa no carro, não abre. Ele tem a Bíblia, mas não estuda. Errais, pai, mãe, porque não conhece a Bíblia. O sistema pegou você e botou numa máquina que você tem de produzir, que você tem de prestar serviço, que você tem de lutar, e os filhos vão ficando para trás. Aí criaram uma lei para tirar os filhos da sua autoridade.
E você acha que isso é verdade e não tem autoridade sobre o seu filho. Aí ele cresce e vai te dar soco, vai te dar murro. E aí a palavra de Deus diz que os filhos se voltarão contra os pais e os pais contra os filhos, um matando o outro. Quer coisa mais clara? A Bíblia está descrevendo tudo isso aí. Agora, desesperar? De jeito nenhum. Peça perdão a Deus se você ainda não está colocando seus filhos no estudo da palavra. Gente, na década de 80, não é porque eu gosto do passado, não, mas na década de 80, nessa igreja, o seu Luiz, o Sidney Hoffman aqui, nosso irmão visitante, presbítero dessa igreja, sabe como que tinha, isso minava de criança. Tinha criança, gente, naquelas escolas bíblicas de férias, porque eu filmei, está registrado. Não tinha lugar para botar, as pessoas ficavam tudo de pé ao redor. Hoje o tempo, graças a Deus, é maior, mas eu quero dizer que as crianças, os pais ainda mandavam. O ECA veio e tira para que igreja, meu filho? O Estado está educando? O Estado não educa. O menino vai para a cadeia cedo. Gente, tem tudo uma transformação. Quando eu vejo os irmãos militares andando na rua, quando estou caminhando, pedalando, eles têm um olhar para todo lado, eles têm um olhar especial para pegar a gente fazendo coisa errada. Né? Então, é resultado, gente. É um novo tempo. Pastor, quando você citou que o muçulmano é religioso, verdade pura, eles morrem pela causa. Quem ensinou eles? Os pais. Então, inculca na mente de seus filhos a palavra de Deus. Eu louvo a Deus, porque nós podemos inculcar em nossos filhos dia e noite a palavra. E concluindo, para eu não falar demais, eu visito algumas pessoas, e nós temos um irmão, diácono, fui diácono bastante tempo, região agrícola. Nós pegamos as nossas casas, trocamos a tinta todo ano, né? Arrumamos, deixar bem bonitinho a frente da casa, não é isso? Sabe o que ele tem, se um dia você conhecê-lo? Que a igreja hoje é tanta gente nova, né? Ele pegou textos de evangelização, escreveu toda a fachada da casa. E cita lá os versículos. Então você chegou para visitar, o teu olhar já corre para ler a palavra de Deus. E ele está sempre com a Bíblia na mão, trazendo alguma informação. Porque Deus, ele impediu que os cultos, os inteligentes considerados, para não trazer as heresias, ele disse, a palavra de Deus é suficiente. E ainda lá em Apocalipse, ele mandou, sela, terminou, aqui está, isso é suficiente. E nós vamos buscar suficiências em outras coisas. Alguém está dizendo que a palavra de Deus, ela tem de ser modificada. Ela está ultrapassada. E vão dizer coisas piores. Não chore, não lamente, não, simplesmente seja fiel a Deus. Continua lendo a palavra. Essa palavra que está ultrapassada. Continua lendo e ensinando teus filhos. Que você não vai se envergonhar. Então, o ensino é o mesmo. Nosso Deus é o mesmo. Obrigado. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Irmãos, como que funciona, então, a identidade do judeu no contexto do Antigo Testamento e agora a identidade da igreja no contexto do Novo Testamento? Nós vamos aprofundar nisso mais, nós vamos conversar sobre isso. Mas é preciso a gente perceber que há dois princípios fundamentais para a educação ser efetiva na vida da comunidade. O primeiro é a participação dos pais. Deuteronômio deixa claro que a responsabilidade primária é dos pais. Então, você não pode falar aquilo que você não sabe. Um judeu, aos 13 anos de idade, um menino judeu aos 13 anos de idade, deve de conhecer de coração o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. De 1 a 12 anos, ele decora o Pentateuco. Depois eu vou mostrar aqui como que funciona o processo de entendimento do cristão.
de 1 a 5 anos, de 1 a 12 anos. Os 5 primeiros anos têm a função básica e exclusiva dos pais nessa educação. A parte principal está entre o pai e a mãe na instrução. Mas a comunidade, ela é extremamente importante para criar a cultura em torno. Durante o mês de janeiro, nos 3 domingos de janeiro, eu preguei sobre o que é ser igreja. As pregações estão gravadas, se você quiser ouvir. E eu falo sobre o que é ser igreja. A intenção é trazer para esse contexto da qual eu estou falando agora. A comunidade, ela é importante na formação dos jovens, dos adolescentes, das crianças, porque eles precisam de identidade. Identidade. Precisam de se identificar com o grupo. Eles precisam de ter uma religiosidade firmada. Precisam de ter uma visão de crença, uma raiz de crença, para que ele possa ser moldado a essa cultura, a esta realidade. Tudo isso influencia. É muito fácil, irmãos. Quando você pega, por exemplo, para evangelizar, a gente só como citando como exemplo, alguém que cresceu numa religião católica, um espírita ou qual for, que ele é praticante, você fala com ele, é claro que a conversão vem pelo poder do Espírito Santo, mas ele rejeita tudo o que você fala, ele diz, não foi assim que eu aprendi dentro de casa, não foi assim que eu aprendi com os meus pais. Não, a religião certa é essa que eu aprendi com o papai e com a mamãe. Porque eu aprendi, ele cresceu com aquela identidade, ele diz, eu sou isso aqui, eu sou muçulmano, eu sou católico, eu sou espírita, porque ele cresceu com aquela mentalidade, entende? Aquilo ali está enraizado dentro do coração dele. Mas quando você fala com os crentes, na sua maioria não sabe defender por que é crente. Agora eu vou te fazer uma pergunta, você que é pai, ou você que vai ser pai, né? Você que vai ser pai e mãe, você que é pai ou mãe, ou que vai ser pai, como é que você vai ensinar a Bíblia para o seu filho se você não consegue nem ter o nome dos livros decorados? Se nós fizermos uma gincana bíblica aqui, entre nós adultos aqui, para abrir livros da Bíblia e começar abrindo livros como Amós, como Obadias, como Joel, quanto tempo você demora para abrir? Deuteronômio, onde é que está Deuteronômio mesmo? Porque você não pega na Bíblia. Porque você não lê a Bíblia. Porque você não estuda a Bíblia. Agora eu vou te perguntar, vazio do jeito que você está, você vai transmitir o que para quem? Qual instrução que o seu filho vai ter? Não, pastor, mas eu trago ele para a escola bíblica dominical. Aí eu ouço aqui das professoras como pastor. Pastor, é brincadeira, a gente manda a tarefa, volta sem fazer. Manda a revista, não vem com a revista. Pede para trazer Bíblia, as crianças não têm Bíblia. A gente fala, traz uma Bíblia de verdade, traz Bíblias coloridas que não tem nada a ver. E qual é a sua preocupação sua com a educação do seu filho? Com a base cristã do seu filho? Isso é para a vida ou morte, irmãos. Você se preocupa em ele ser um doutor, um médico, um advogado, um engenheiro, a ser uma boa pessoa como cidadão, mas você não se preocupa com a eternidade do seu filho. Isso está me consumindo, irmãos. Isso está me consumindo. Porque eu tenho ouvido isso de pastores, colegas. Nós estamos vivendo uma época crítica, e eu estou falando dentro da IPB, uma igreja que deveria de ser tradicional, reformada. Nós somos aliancistas. Sabe o que significa que nós somos aliancistas? É que nós queremos que Deus tenha um pacto, tenha uma aliança conosco. Por isso nós batizamos as nossas crianças. Porque nós entendemos que as crianças fazem parte da comunidade já. Eu não acredito que Deus me deu filho para o inferno. Você acredita que Deus vai te dar filho para o inferno? Então você acredita na aliança do Senhor. E você precisa então de fazer a sua parte em relação a essas questões. Essa que é a realidade, irmãos. Olha só, domingo nós tivemos o batismo do Theo aqui. Uma vez alguém perguntou assim, pastor, por que quando o senhor faz o batismo, você faz o pai prometer assim, eu prometo que vou ensinar o meu filho a escrever e a ler,
para que ele possa ler as Escrituras Sagradas. Hoje não são os pais que ensinam a ler mais. Aprende na escola, né? Aí eu falei, é porque quando esse ritual, né, aquilo que a gente chama essa liturgia do batismo foi criada, ela foi criada na época em que as pessoas não sabiam ler. E o crente precisa de saber ler para ler as Escrituras. Então cabia aos pais ensinar os filhos a ler. E os pais que não sabiam ler deveriam de promover a leitura. Aí você vai perceber esta realidade dentro das culturas dos países da América do Norte e dentro da cultura da Europa. Mas você não percebe isso, por exemplo, dentro da cultura brasileira. Porque na cultura brasileira, no contexto católico, apostólico, românico, não é necessário a leitura. Eles não são um livro da lei. Eles não são o povo do livro, né? O católico, apostólico, romano, ele não é o povo do livro. Ele é o povo da igreja. O sacerdote é a pessoa que vai ter que ler. Os outros não precisam, só precisam de ouvir e seguir as ordens dele. Mas o crente, o cristão, o reformado, o protestante, ele é o povo da lei, das Escrituras. Então ele precisa saber ler as Escrituras para que ele possa aprender das Escrituras, para que ele possa ensinar as Escrituras, para que ele possa absolver e aprender as Escrituras, para que o Espírito Santo tenha o que trabalhar dentro dele. É preciso. É preciso. Então é importante a gente pensar nessas questões, irmãos. É importante a gente pensar nessas questões. Abre a sua Bíblia lá em 1 Samuel. Nós já vamos estar encerrando, porque o nosso horário já está chegando no finalzinho. 1 Samuel, capítulo 1, versículos de número 1 a 28. Eu vou encerrar com essa introdução aqui, porque nós vamos conversar sobre isso mais à frente. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 21 a 28. Esse texto aqui é muito interessante, que é o texto que fala sobre a entrega de Samuel a Eli. Tá certo? É a parte final que fala ali sobre essa questão. A gente conhece a história, né? Eucana era casada com Ana, Ana não podia ter filhos, ela ora pedindo a Deus que desse a ela um filho, que se ela desse o filho, ela ia dedicar o filho ao Senhor. Então, ela ora ali, aí Deus concede, ela tem um filho. Olha só, a partir do versículo 21 diz assim: subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, e ofereceu ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias, para viver, pois do Senhor, por todos os dias para viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Ele foi desmamado. Com quanto tempo nós desmamamos criança hoje? 2 anos, já mamou muito, né? Não, porque o normal é normal, né? 2 anos. Mas assim, na geração de hoje já mamou muito, mas já não está querendo dar mais o peito nessa idade. Aí a gente traz a cultura, né? Não, pegou um menino de 2 anos, 3 anos, entregou na mão de Eli. Que mãe é essa que deixou o menino lá? Foi cedo, mas não tanto. A cultura judaica, o desmame é com 5 anos. Não é que o menino está mamando no peito 5 anos, entende?
é que ele está sendo preparado pela mãe, instruído. Uma prática que há entre os orientais, muçulmanos e judeus, né? O Oriente Próximo ali. Quando o filho nasce, quando a criança nasce, o pai pega o filho em seus braços. Ele faz uma oração do lado direito e do lado esquerdo do ouvido do seu filho, ergue o seu filho e o dedica ao Senhor. Depois ele traz ele ao seu peito, faz uma segunda, uma terceira oração e entrega à sua mãe, para que a sua mãe possa amamentá-lo. A ideia dele é que ele quer desobstruir a audição do filho com a palavra de Deus. Ele cita versículos da palavra em oração para que comece a instrução a adentrar desde o nascimento na cabeça da criança. A mãe deve de cantar canções da palavra de Deus para os seus filhos enquanto amamenta. E ela deve orar também na orelha do seu filho, direita e esquerda. É prática normal deles lá. E vai fazendo essa instrução até os 5 anos de idade. Ela tem ela dá a base junto com ela. E o pai é responsável por fazer isso quando ele está em casa. No sentido de levar ali, de ensinar, de falar, de admoestar. Tudo baseado em cima da Escritura. Toda a sua base de ensino está em cima das Escrituras. Todo o seu conceito está. E quando ele sai para a comunidade ali, para o entorno, para as ruas, ele está com crianças que também têm a mesma cultura. Que falam a mesma coisa. Há um texto muito interessante, que Jesus diz assim, as crianças na praça, vocês são como as crianças nas praças, nós cantamos canções e vocês não dançaram. Nós falamos, lembra desse texto? Eu não estou com ele anotado aqui, não vou lembrar de cor o texto. Mas a ideia ali é as crianças brincavam as escrituras. As cantigas, as falas, o que eles faziam ali era com respeito às escrituras. Na semana que vem eu vou trazer isso para os irmãos compreenderem isso. A cultura toda era moldada em volta das escrituras. As pessoas com quem eles mais se envolviam eram as pessoas que estavam voltadas com as escrituras. Então, a comunidade tinha um papel extremamente importante na gestão, gerência e educação, na participação. É por isso que aqui, quando nós trazemos os nossos filhos para batismo, a primeira coisa que é falada é diz, você promete que ensinará o seu filho a ler e escrever para que ele possa ler as escrituras, o pai diz, prometo. Você promete que vai ler as escrituras com seu filho, desde já, prometo. Você promete que irá trazer o seu filho para que ele possa participar das atividades? Prometo. E depois nós perguntamos à igreja, irmãos, ouvindo o que o irmão falou aqui, trazendo o seu filho, você promete cooperar com a educação desta criança nos caminhos do Senhor? E a igreja responde, amém. Ou seja, você se torna participante. Você não é o responsável pela educação do filho, mas você é participante na educação dos filhos da comunidade. A igreja tem este papel. E o irmão Fernandinho falou um negócio interessante. Ele falou na década de 80, o que ele via acontecendo. Eu tenho conversado com o Ismael. Às vezes ele está no escritório ali, a gente vai ali para conversar, a gente começa a conversar. E o Ismael contando como era no passado. Quando eu estava sentado com os irmãos ali, a Gleice, o pessoal ali no almoço, ela estava falando, gente, no passado era muito engraçado, era muito bom. A gente saía aqui, os melhores amigos dessa geração eram os irmãos da igreja. As pessoas com quem eles mais saíam eram as pessoas da igreja. As pessoas falavam assim, não, os pais vinham jogar futebol aqui e as crianças ficavam brincando na chácara. Os adolescentes saíam com os irmãos da igreja. Você que é adolescente, aqui na igreja, quem é o seu melhor amigo? Não precisa responder não, só pensa. Quem é o seu melhor amigo? Ele é da igreja? Ele é da igreja? Você que é pai, quem são as crianças com quem os seus filhos brincam? Fazem parte da comunidade, da igreja? São crentes? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você tem prazer em estar com os irmãos da igreja? A confraternização, o envolvimento, quem são os amigos, o laço que você frequenta
Qual é a sociedade que você pertence? Não que você não possa ter contato lá fora, e deve ter, porque você precisa de evangelizar. Mas será que o seu contato maior, a influência maior para dentro da sua casa, está dentro da igreja? Tudo isso faz parte da base da educação em relação à igreja. Tudo isso faz parte. A educação básica dos filhos cabe aos pais. A sociedade se envolve e ajuda nesse contexto. Mas é importante a gente entender que ela cabe a cada um de nós. Eu vou terminar por aqui. Semana que vem a gente dá continuidade, ainda estamos introduzindo, mas eu quero que você pense a esse respeito, que você ore a esse respeito, que você se instrua a esse respeito, porque é extremamente importante. Irmãos, a nossa geração é decisiva. A nossa geração é decisiva. Ou nós teremos uma próxima geração de pessoas crentes firmadas no Senhor, ou nós teremos uma igreja extremamente velha e nominal, sem vida, porque as pessoas não estarão na igreja, ou não verão a importância dele. Nós vamos falar também mais sobre essa questão, a respeito do contexto da própria sociedade e do entendimento nesse contexto todo. Mas eu quero que você pense a esse respeito. A igreja moderna está mais no mundo do que em Deus atualmente. Infelizmente, essa é a verdade. E a base começa porque nós nos esquecemos das Escrituras.